Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aqui para mais um bloco da nossa aula, né? Só lembrando que nesta aula de hoje nós estamos dedicando nosso tempo para fazer a correção das atividades. Então eu vou passar aqui com vocês aqui os gabaritos, tá? E aí eu vou pedir que cada um de vocês faça a devida correção na sua atividade, tá? No caso, não é uma correção para dar nota, nem nada do tipo. Na verdade, é só para vocês conseguirem compreender o que vocês fizeram e o que precisava ser feito, né? E aí, dessa forma, vocês melhorarem o aprendizado de vocês, pensando nas nossas atividades avaliativas que nós vamos ter um pouco mais adiante, ok? Então, nesse bloco agora, nós vamos falar a respeito da atividade do módulo piloto, encontro EAD 2, é, realizado no dia 7 de maio de 2020, aulas 35, 36 e 37, tá? Então, essa aqui também foi uma aula a respeito daquela revisão, tá? Igualmente, o bloco anterior, eu pedi para vocês fazerem um resumo de mais ou menos 2 páginas e aí, dentro desse resumo, responder essas questões aqui que eu pontuei. Então vamos lá, a questão A, né? Explique com suas palavras e apresente o equacionamento matemático que define o campo ou os campos elétricos. Então, basicamente aqui, pessoal, era você fazer a descrição do campo elétrico, aquela descrição onde você tem uma carga carregada e aí você passa a ter uma região do espaço em que aquela carga produz uma influência devido ao quê? A uma força. Ou seja, se você aproximar uma carga de prova de uma carga fonte, você vai perceber que numa determinada região do espaço, essa carga de prova vai ser atraída ou repelida. Em outra região do espaço, ela não vai sofrer nada. Então, a região do espaço onde ela sofre influência é a região do campo elétrico. Desculpa. Então, além de fazer essa explicação, você trazer o equacionamento da grandeza com os respectivos significados, tá? Qual a importância das linhas de força de um campo elétrico? Então, só para vocês relembrarem, né, aqui no caso é explicar para que servem as linhas de campo. Basicamente é para orientar a direção e o sentido do campo elétrico. Para isso que servem as linhas de campo. Então, você falar a respeito da sua disposição, que ela parte das cargas positivas e vai para as cargas negativas. E por fim, ressaltar que a intensidade do campo elétrico, ela é função da quantidade de linhas de campo elétrico. Então, quando você tem um desenho, quanto maior a quantidade de linhas de campo elétrico, maior vai ser o quê? O campo elétrico naquele ponto, tá? E aí, se vocês quiserem, vocês poderiam citar alguns exemplos, né, de campo elétrico de uma carga pontual, campo elétrico produzido, né, as linhas de campo produzidas entre duas cargas pontuais, as linhas de campo entre duas placas paralelas e por aí vai. Então vocês poderiam citar esses exemplos. Como pode ser calculado o campo elétrico de várias cargas pontiformes, né, no caso aqui através do princípio da superposição. Nesse caso aqui, eu queria que vocês fizessem a descrição do que é o princípio da superposição. Então, basicamente, através desse princípio, você vai calcular o que? Um campo elétrico total em um determinado ponto, considerando que este campo elétrico vai ser o que? O somatório dos efeitos individuais de cada campo elétrico produzido por cada carga, tá? Então, basicamente, é aquela equação do somatório, né? O E total é o somatório do E1 mais o E2 mais o E3 mais o E4 mais o E5, tá? Só que é um campo vetorial, então não basta ser um somatório algébrico, tem que ser um somatório vetorial. O item D seria explicar com suas palavras o que é energia potencial elétrica. Lembre-se, né, de apresentar a equação que a define. Então, pessoal, essa aqui é aquela explicação que nós fizemos, né? Você tem uma determinada carga fonte, você tem essa carga fonte produzindo um campo elétrico, e aí você pega uma carga de prova e começa a brincar com esta carga de prova na região desse campo elétrico. Você vai observar que, dependendo do caminho, da direção que você segue com essa carga de prova,
ela vai sofrer um acúmulo de energia. E aí, esse acúmulo será que é quando aproxima ou quando afasta da outra carga? Vai depender de uma série de fatores, né? Então, eu preciso que vocês façam essa explicação dessa forma, tá? Então, dependendo da região do espaço, ela vai acumular energia, uma vez que ela realizou o trabalho, né? E se ela realiza trabalho, ela precisa de energia. Lembrando que energia é o inverso do trabalho, trabalho é o inverso da energia. E dependendo da região do espaço que você soltar essa carga ela vai se afastar, né? Novamente ela vai realizar trabalho porque ela estava com uma energia acumulada, ok? E o item E, pessoal, é definir o que é potencial elétrico e apresentar também a equação que o define. Então, basicamente, a equação de potencial elétrico. E só lembrando, né, de explicar que o potencial elétrico ele está se referindo à tensão elétrica, tá? E aí, quando você tem uma DDP, diferença de potencial elétrico entre dois pontos, é justamente nessa DDP que a gente está interessado para quê? Para ligar os nossos equipamentos elétricos, tá? Então, lembrando que a nossa tomada a gente tem o que? É uma DDP, uma diferença de potencial elétrico entre dois pontos. Quais são esses pontos? Entre a fase e o neutro, tá? E essa diferença de potencial elétrico vai produzir o que? Um fluxo ordenado de elétrons, que nós chamamos de corrente elétrica, tá? Pessoal, então esse bloco da nossa aula era para fazer a correção dessa atividade, tá? Muito obrigado pela atenção, pela participação de vocês. Eu aguardo vocês para o próximo bloco. Até lá!